A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. A paz do Senhor Jesus, amado e amado ouvinte. E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Jean Peterson vai chegando por aqui com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Que alegria, que satisfação, como diz o outro, né? Que satisfação estar aqui na Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jean Peterson aqui é meu nome. Estou há 3 anos no ar, aqui neste mesmo horário, meio-dia, pelo horário de Brasília, ou às 13 horas, se você está me ouvindo pela reprise, aos domingos, às 13 horas, ou nos principais agregadores de podcast, a saber, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Podcast Addict e muitos outros, não é? Muitos outros. Você vai ouvir o Jean aí, não deixe para amanhã, ouça o irmão Jean. Um abraço para você, Deus te abençoe. Lembrando que este programa está gravado, tá bom? Não estamos ao vivo neste momento, não é? Está gravado, mas você pode, se quiser e quando quiser, deixar mensagem para nós no WhatsApp da Rádio Maior Amor, que a gente responde em momento oportuno, às vezes com alguma dúvida, não é? Algum questionamento, você pode deixar lá no 44 997 54 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, e também tem a página nossa no Facebook, a página nossa de cada dia, né? facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Que beleza, que maravilha estar com você, né? Participa, não é? Ouve aí, interage conosco, não é? Como falei, não estamos ao vivo, mas estamos aí com canais abertos para você falar conosco. Olha, eu tô ouvindo, eu ouvi pelos podcasts, não tem problema. Queremos a sua participação, né? Quero deixar alguns abraços para ouvintes que sempre estão interagindo comigo aqui, interagindo todo o programa, não é? Quase não falham, né? O Acedir de Presidente Prudente, o Edivaldo Tio Dil de Vitória da Conquista, não é? Pastor Jailton em Areia Branca, do Ministério Peniel, Pastor Adilson, a Igreja Pentecostal Adonai também de Areia Branca, Sergipe, eita, terra boa, Nordeste em peso, né? Pois é, Deus abençoe a cada um dos meus queridos irmãos, o Paulo Augusto em Vianópolis, o Jociro em Aparecida de Goiânia. Deus abençoe também a equipe Maior Amor, né? Como um todo, que nos dá o carinho, nos dá esse apoio, essa força pra gente seguir, né? Pra gente avançar, né? É muito bom estar com você, é muito bom estarmos aqui no programa Por Dentro da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre as 7 dispensações. Quais são as 7 dispensações? Sabia que podemos dividir a Bíblia em 7 dispensações? Já estudou a respeito do tema? Hoje nós vamos nos aprofundar a respeito desse tema e vai ser uma bênção, hein? Vai ser uma bênção, como todo o programa Por Dentro da Bíblia. A gente fica feliz por estar aqui, sabia? Eu conto nos dedos, eu conto as horas, minutos e segundos para estar aqui com o Por Dentro da Bíblia. Eu amo fazer isso, gente. Amo estar aqui e vamos para o estudo da Palavra de Deus. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Pois é, bênção demais. Vamos falar aqui, né, sobre as 7 dispensações. O que são dispensações, irmão Jean? São períodos
que estão bem claros, bem definidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em que Deus se relaciona de maneiras diferentes e se revela também de maneiras diferentes à humanidade. Então, cada período ele tem suas características específicas em que Deus vai se revelando e se relacionando com o homem. Deus, ele é organizado, sabia? Deus não é desorganizado, bagunçado. Deus é organizado. Ele tem um plano organizado, claro, contínuo, do início ao fim da Bíblia, desde antes da fundação do mundo, para resgatar o homem e o planeta, não é? Então, o Senhor ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo. Ele não pode ser pego de surpresa. Deus sabe de tudo. Tudo que você pensar, Deus sabe. Ele tem todo o conhecimento. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono de todo o poder. Ele é soberano do início ao fim. Ele faz como bem entende. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo, não está preso a nenhum lugar. Deus está acima de tudo, mas Ele se importa comigo e com você. E nós vemos esse plano de salvação do início ao fim da Bíblia. Nós podemos ver isso, não é? E para a gente entender melhor tudo isso, a gente precisa estudar dispensações. Eu sou um dispensacionalista. Tem gente que não é, tem gente que é aliancista. Está tudo bem, mas eu sou dispensacionalista. Não é? Creio que a Bíblia está sim dividida em 7 dispensações e creio que isso facilita o entendimento da palavra de Deus, amplia a compreensão da mesma, e é sobre isso que eu quero trazer para você. Não é? Como que funciona isso? Não é? Toda dispensação ela tem um início e um fim. Ela começa, não é, com um fato e ela termina com um juízo. Não é? Sempre o inimigo de nossas almas, ele apresenta um plano, meus irmãos, para nos desviar do caminho até o Senhor, toda vez. E aí o Senhor ele precisa intervir, ele precisa fazer alguma coisa para nos trazer de volta, não é? Porque os planos dele precisam se cumprir. Você quer ver aqui? Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Olha que bênção. Recebe esse maná aí, ó. O que diz aqui? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ó, falei para você agora há pouco. Não é? Não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. Aleluia. É o único Deus. Ele anuncia o fim lá no começo. Ele fala, o fim vai ser desse jeito. As coisas que ainda não aconteceram, ele fala, vai ser assim. É assim que eu vou fazer. Glória a Deus. Eu vou fazer a minha vontade. Da forma que eu desejo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e a vontade do Senhor é salvar o ser humano. É me salvar, é te salvar, é nos trazer para bem pertinho dele. Essa é a vontade do Senhor. Então, Deus, quando nos criou, antes de falarmos das dispensações, Deus nos criou sabendo, né? Nós vamos falar sobre isso num outro programa, sobre a aliança eterna, mas assim, Deus nos criou sabendo tudo o que aconteceria. Deus criou o planeta sabendo. Deus não pensou assim, criei e agora deu tudo errado, sabe? Eu planejei fazer desse jeito aqui, mas chegou nessa altura aqui do campeonato, falei, deu tudo errado, vou ter que ter um plano B. Queridos, Deus não tem um plano B. Desde o início, desde antes da fundação do mundo, o Senhor planejou, intentou criar o ser humano. Ele já criou com o plano de salvação. Glória a Deus por isso. Deus nos criou já com esse plano. Olha, eu vou criar já com um plano de salvação. Já criou o produto com
o jeito aí para resolver o problema, né? O produto vai dar defeito, já tem o plano aqui, né? De manutenção, de conserto. Que bênção, não é? O Senhor tem um plano, né? O Senhor não tem plano B, um plano C. Vou fazer assim, se der certo. Não, Deus faz assim e pronto, descansa no Senhor, porque Ele tem um plano. Ele é soberano, Ele cuida de mim e cuida de você. Você pode ter certeza que Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, a sua soberana vontade, não é? Deus nos arranca da mão do inimigo, porque Ele é bom, Ele é fiel, não é? E você pode ver aqui, lá em Gênesis 1:1, Deus disse assim, a palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Apocalipse 21:1, final da Bíblia, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, não é? E aí a Bíblia descreve como que serão um novo céu e a nova terra, não é? Então, o Senhor, sabendo o que ia acontecer dessa forma, tudo que iria acontecer e que tem acontecido e que vai acontecer, Ele prosseguiu, Ele avançou, falou: não, vou criar já com um plano de redenção. Que Deus é soberano, aleluia, Deus é maravilhoso, não é? Nós estudamos, meus irmãos, nós vimos aqui, no programa passado eu falei de 4 princípios que ampliam, que fazem a diferença na nossa vida cristã e nós vamos ampliar o entendimento sobre isso, estudando sobre as 7 dispensações, não é? Eu falei que Deus criou seres livres, que nós temos que decidir por Ele ou não, estarmos com Ele ou não. Eu disse que o pecado faz separação entre Deus e a humanidade, eu disse que Deus julga as obras e que Deus julga pelas obras, não é? E o Senhor, Ele deseja que nos acheguemos perto dEle. Ele deseja isso. Ele nos criou livres, não pode nos obrigar a segui-lo. Mas, porém, contudo, todavia, o seu plano vai se cumprir, né? O seu plano vai se cumprir. Ele vai recriar todas as coisas um dia e nós voltaremos ao nosso estado original, não, a um estado melhor, porque é infinitamente melhor o que Deus está preparando do que foi no início, do que Adão e Eva tiveram. Eu acredito sinceramente nisso, não é? Então é assim, falando das dispensações, né, dada essa introdução, toda dispensação ela traz a vontade do Senhor em 3 pontos: governo, palavra e adoração. O governo demonstra como o homem deve governar o seu país, não é? Os seus bens, a terra. A palavra, o que o homem deve proclamar. E a adoração, como devemos adorar a Deus, não é? Então, cada dispensação ela traz consigo essas características. A primeira dispensação, é inocência. Começa com a criação do homem e termina com a queda e o julgamento do mesmo, né? Você pode ver lá de Gênesis 1 ao capítulo 3. Capítulo 1 ao 3. Consciência, né? A partir da queda até o dilúvio, né? O homem caiu e houve todo aquele negócio, toda aquela bagunça, até chegar no dilúvio, não é? E aí você vê claramente um juízo. Dilúvio é o juízo, como na primeira dispensação, a expulsão do Éden, não é? Governo humano é a terceira, né? É o período compreendido entre o final do dilúvio, não é? E a construção da Torre de Babel. Você pode ler de Gênesis capítulo 9 a Gênesis capítulo 11, não é? Torre de Babel é o juízo, né? A confusão das línguas. Patriarcal é o 4º período. Começa com a promessa a Abraão, não é? Deus prometeu a Abraão, exigiu dele a fé, tanto que ele é considerado o pai da fé. E a partir de Gênesis 12 até Êxodo capítulo 1. E o juízo, irmão Jean, qual que é? Cativeiro egípcio. Israel foi escravizada no Egito. Esse é o juízo, não é? E lei, não é? Lei é o 5º período, a 5ª dispensação. É a lei. Começou com a entrega dos 10 mandamentos no Sinai, que Deus entregou a Moisés, está lá em Êxodo 19, e
termina, sabe aonde? Termina com a morte do Senhor. O Senhor rasgou o véu de alto abaixo, abriu o caminho do homem até Deus. Ele é o caminho, não é? Ele é o caminho, não é? Romanos capítulo 10, verso 4 e Gálatas capítulo 3, verso 13. Você pode ler melhor. Qual foi o juízo? O juízo, dispersão mundial dos judeus. Aconteceu em 70, né? Depois de Cristo, né? Invadiram Jerusalém, acabaram com tudo, derrubaram tudo e o povo judeu se espalhou pela face da terra, não é? Espalhou pela face da terra e estão voltando desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, eles estão voltando. Você pode ler Deuteronômio, capítulo 30, tá escrito lá, tudo isso aí, né? O pacto palestínico e tal, nós podemos falar sobre isso em outro programa, tá bom? Pra gente entender melhor. E graça é a sexta dispensação da morte do Senhor Jesus ao arrebatamento da igreja. Tá lá em Atos 2, não é? A descida do Espírito Santo, não é? Começa a igreja em Pentecostes, não é? E o juízo, aonde termina? No arrebatamento da igreja começa a grande tribulação para quem ficar aqui. Você vai ficar, meu irmão? Eu não vou ficar. Pois é, não quero ficar. A sétima dispensação é o milênio. Né? Começa com a segunda vinda de Jesus, em glória e majestade. Mateus capítulo 25, verso 31. Apocalipse capítulo 19, né? E termina lá no juízo do trono branco, né? Juízo, qual que é o juízo? O fogo eterno vai destruir céus e terra. Vai acabar com tudo, não é? E aí, meus irmãos, temos essas 7 dispensações, não é? Creio eu, assim, que isso facilita o entendimento da palavra, torna tudo mais claro, não é? Espero que você tenha compreendido melhor esta questão, esses pontos, não é? Que o Senhor continue abrindo o seu entendimento, não é? Que o Senhor continue falando com você em nome de Jesus, tá bom? Um resuminho aí para você, o tema introdutório, e no próximo programa vamos falar mais um pouco sobre isso, né? Se não nos próximos vamos falar sobre a aliança eterna, vamos expandir um pouco mais esse entendimento em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Obrigado por você estar me ouvindo aí, viu? Onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor se derrame na sua vida. Fique com Jesus. Um abraço do Jean Peterson e até o próximo Por Dentro da Bíblia. Tchau. Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.